Em 1883, o rei Leopoldo II da Bélgica manda uma carta para missionários cristãos, como ele, que também era cristão, para missionários cristãos que estão indo para o Congo. A Bélgica, hoje, juntamente com a Holanda, ela é tida como os dois países mais cristãos da Europa. Nesta época, em 1883, os missionários cristãos foram para a Bélgica e receberam uma carta do rei Leopoldo. O rei Leopoldo mandou uma carta para eles com um teor que eu creio que até o próprio Satanás se admirou, né? Os missionários cristãos satânicos pegaram então as ordenanças do rei Leopoldo e botaram elas em prática. Na carta, o rei Leopoldo dizia uma coisa: vocês, missionários cristãos, têm uma missão muito superior à da simples evangelização entre os negros do Congo. Vocês devem admitir que não estão indo aí para fazer com que os negros conheçam a Deus, porque isto, da maneira deles, eles já sabem, eles já conhecem. Eles se submetem a algumas divindades, a alguns deuses, portanto, já conhecem a Deus. Vocês jamais deverão fazer com que os negros conheçam verdadeiramente a Deus. A missão de vocês está mais relacionada aos interesses da Bélgica do que ao simples evangelismo ao simples evangelismo por si só. Vocês estão carregando os interesses da Bélgica, sendo a ponta de lança da colonização belga no Congo. Então, é sugerido que quando chegarem, vocês mantenham os negros na ignorância, na pobreza e na submissão, e que nunca, de forma, de meio e método nenhum, venham lhe ensinar acerca do verdadeiro Deus e do verdadeiro Evangelho. Usem o conhecimento que vocês têm do Evangelho para interpretar o Evangelho segundo os interesses da nação belga. Jamais permitam que os negros reconheçam a riqueza que existe no seu próprio solo. Mantenham eles distraídos, não deixem que eles conheçam o ouro que tem no seu próprio solo. Mantenha os negros contentes com a miséria, com a pobreza e com a dor, ensinando versículos que mostram que bem-aventurados são os pobres. Os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, e feliz é aquele que chora. Usem o conhecimento que vocês têm do Evangelho para interpretá-lo conforme os interesses da Bélgica. Fomente a discórdia entre eles. Fomente a divisão entre eles. Fomente a briga entre eles. Façam com que eles venham a aspirar e desejar intensamente ser igual a vocês. Façam com que eles tenham desejo de ser igual a vocês. Façam com que eles se sintam gratificados, lhes dando presente, galinha, ovos, todas as vezes que você visitar uma das suas aldeias. Não permita a união. Corrompam os jovens para a visão da nossa nação belga. Corrompam os costumes, os usos e costumes, as tradições, tudo que eles têm recebido dos seus ancestrais como perverso, maligno e indigno do verdadeiro cristão. Façam que as mulheres se sintam honradas em servir, até mesmo no 9º mês de gravidez, porque está escrito que feliz é quem serve, maior é quem serve do que
quem é servido. Então não deixem que eles entendam que o seu solo contém riquezas. Não permita que conheçam a Deus verdadeiramente, como está escrito nos evangelhos. Corrompam e interpretem os textos segundo a sabedoria que vocês têm de manuseá-los. É triste isso aí? Mas os cristãos fizeram isso no Congo. Eles nunca ensinaram o verdadeiro evangelho, eles nunca ensinaram acerca do verdadeiro Deus, eles mantiveram os negros do Congo na pobreza, na miséria, na ignorância, no analfabetismo, numa servidão pacífica. Os negros foram ensinados a não reagir, a não contra-atacar, a não se rebeliar e a não ter o escândalo de ter uma opinião e um desejo próprio. O rei Leopoldo da Bélgica, cristão, foi um dos piores demônios que aqui apareceram. Ele é responsável pela morte de mais de 10 milhões de negros do Congo. Depois que descobriu o látex e o marfim no Congo, o rei Leopoldo aumentou em muito o sofrimento dos negros no Congo. Alguns historiadores chegam a dizer que ele chegou a matar a metade da população do Congo. Isso faz o Hitler parecer uma criança de fralda. Só que você não vê, você não escuta. É difícil você tomar conhecimento das atrocidades que o rei Leopoldo da Bélgica perpetuou no Congo dos anos de 1803 a 1905, por aí mais ou menos. Você não ouve. Você ouve o Hitler, que matou 6 milhões de judeus. É uma coisa terrível. Só que o rei Leopoldo foi 2, 3 vezes pior, mais cruel, mais covarde, mais miserável, mais desgraçado. Um cristão satânico, diabólico, à frente de missionários satânicos, diabólicos, também igualmente desgraçados, que levaram tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento para um povo carente, para um povo desarmado, para um povo pacífico, para um povo que só queria viver. Quando os negros que foram postos a trabalhar para o rei Leopoldo, catando látex das florestas, das matas, quando os negros não atingiam a cota de serviço que era exigido, os negros eram punidos com a decapitação das mãos, decapitação dos pés. Alguns perdiam as mãos até o antebraço, outros até o pulso, os pés. E foram milhões de negros que foram mutilados pelo rei Leopoldo. Alguns perderam a vida porque perderam as 2 mãos e os 2 pés. Mas aos domingos o rei Leopoldo estava ali, temente, né, a Deus, orando. É brincadeira. Hoje, quando se olha para alguns países, né, os santos ruins que eu estou falando, é claro, eu estou ironizando, você deve estar percebendo que eu estou ironizando, é claro, eu sou um cristão também, né? Graças a Deus por isso. Mas aqueles santos ruins, a primeira coisa que ele diz, essa gente serve ao diabo. Não, mas quem fez essa gente servir ao diabo foram os cristãos. Foram os missionários cristãos que apresentaram Satanás para os negros do Congo e não Jesus. Por quê? Através das suas atitudes, através da sua crueldade. Portanto, hoje é difícil alguns países aceitar a Cristo, ao cristianismo, por causa dos seus servos. Graças a Deus que hoje, no século XXI,
há uma grande porcentagem da África que se tornou cristã, com grandes homens de Deus, como é o caso do profeta T.B. Joshua, que até agora não conheço, a não ser Jesus Cristo, neste mundo moderno, alguém tão usado por Deus como foi aquele homem. Graças a Deus. E essas barreiras, então, que foram postas por esses filhos do diabo, esses anjos das trevas transformados em anjos de luz lá no passado, essas barreiras caíram por terra, graças ao bom Deus. Mas eu me lembro também de um episódio similar que envolve o ativista indiano Gandhi, né? Gandhi, que viveu lá nos anos 1940, eu não tenho bem precisamente a data. Ele era um advogado inglês de origem indiana que voltou para a Índia na época da colonização inglesa. Os ingleses ainda mandavam na Índia. E a história diz que Gandhi quis ir num culto, porque ele estava acostumado, ele já conhecia o evangelho por morar na Inglaterra e algumas vezes participar de cultos cristãos. E quando ele foi entrar na igreja, o porteiro disse para ele: aqui nós não aceitamos kafir. Kafir eram pessoas que não eram brancas, né? Gandhi não é negro, né? Não tem o fenótipo negro, mas ele é moreno, azeitonado, né? Cor de caramelo. E o porteiro disse que aqui nós não aceitamos kafir. Ou seja, kafir era um adjetivo para todos aqueles que não eram branco e principalmente para aqueles que não eram ingleses. Gandhi começou a observar que lá na Índia, uma senhora idosa tinha que sair da calçada para dois moços ingleses passar, porque eram ingleses e eram cristãos. Aquilo tudo deturpou o sentimento que Gandhi tinha pelo cristianismo e não por Cristo, a ponto dele escrever: eu quero o vosso Cristo, não o vosso cristianismo. Mas hoje nós olhamos Gandhi e já logo julgamos ele, né? Mas eu sei que esse julgamento é pueril e sem poder e sem validade. Porque quem vai julgar Gandhi é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que sabe o porquê que ele fez o que fez, porque não pôde contar com o cristianismo da sua época, porque não era o cristianismo de Cristo, era o cristianismo dos homens. Então o rei Leopoldo, ele matou para mais de 10 milhões de negros no Congo. Ele ensinou os missionários a semear a discórdia, a miséria, a pobreza, a ignorância e fazer com que os negros se sentissem felizes por não ter nada, não ser nada, servir única e exclusivamente para agradar os brancos belgas europeus, se sentindo bem-aventurados quando podiam, quando apanhavam, quando eram chicoteados ou quando até mesmo eram mutilados. Eles deveriam se sentir felizes e bem-aventurados. Como um cristão pode ser tão satânico, mais maquiavélico do que os próprios servos de Satanás? Porque toda a história mostra que os piores homens, os mais cruéis, foram aqueles que mais pareciam ser bonzinho, ser correto e serem éticos. É triste, mas é verdade. Páginas ruins da história existem em todos os lugares. Até mais.